E agora nós vamos ter um convidado mais do que especial hoje, porque muito antes da Covid, gente, tirar o sono do mundo, esse nosso convidado já batia na tecla que a ansiedade é uma das questões mais preocupantes e inquietantes da nossa era. Você que está aí nos ouvindo e nos assistindo, se considera ansioso? É esse o título do novo livro desse nosso convidado especial de hoje, filósofo, escritor, professor e colunista da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, que já aparece aqui na tela. Fala, seu Pondé, bom dia para você, meu caro. Bom dia a você, bom dia a todos os seguidores, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pondé, vamos falar então de ansiedade. Já era um mal, né, disseminado no mundo antes da Covid-19. E agora, como é que fica nesse pós-pandemia a questão da ansiedade, Pondé? Olha, como você bem disse, isso já era um tema marcante do mundo contemporâneo. Aliás, esse livro ao qual você fez referência, apesar de muita gente achar normalmente que ele teria sido escrito por causa da pandemia, não. Ele foi combinado entre eu e a Editora Planeta já na segunda metade do ano passado, nada a ver com pandemia, ninguém sabia disso. E o que aconteceu é que eu acabei de escrevê-lo no início da quarentena. Então, eu acabei assimilando no final do livro alguns conteúdos sobre a quarentena, a pandemia, e na introdução também. Mas a gente achou por melhor não transformar demais o livro numa discussão da quarentena, porque senão ele ficaria datado. O tema do livro são os marcos sociológicos, como a gente diz, que geram ansiedade. Então, o livro é, no fundo, um livro de sociologia da ansiedade, tá? Esses marcos sociológicos são, evidentemente, o excesso de informação, a cobrança com relação a, por exemplo, o engajamento em redes sociais, a saturação de conteúdo por conta das redes sociais, mas não só isso. A obrigação do sucesso, da produtividade, da eficiência, da eficácia, da objetividade. Ao mesmo tempo, a obrigação de você ter comportamentos corretos na vida por conta da transparência que as redes sociais trazem, a instabilidade política, a dissolução de papéis clássicos de homem e mulher e por aí vai. Com a pandemia, a ansiedade ganha, digamos assim, novos contornos agudos imediatos. O medo da morte, o medo do contágio, a desconfiança com relação às outras pessoas no convívio imediato, o gozo mórbido com a pandemia, como eu descrevo no livro, né? Essa coisa que muita gente, paranoicos e hipocondríacos, estão habitando no mundo ideal agora. Porque é como se eles virassem para as pessoas normais e dissessem, tá vendo aí? Eu sempre disse que o mundo ia acabar um dia. Então, é claro que a pandemia traz uns contornos especiais. Com relação ao pós-pandemia imediato, meu caro, sem falar do pós-pandemia daqui 2 anos, que eu acho que ninguém vai lembrar dessa pandemia, o imediato está, me parece, e quando eu digo imediato, é assim, junho, julho, agosto, setembro, tá? Aqui no Brasil, especificamente, ainda que não seja só aqui, eu acho que é um aumento de ansiedade. Biossegurança, custos altos, mais pobreza, a desorganização política pela qual a gente está passando, a insegurança com relação ao investimento, a ter emprego ou não. Então, eu acho que tem marcadores sociológicos relacionados à pandemia que deve piorar o quadro. Perfeito, Pondé. Pondé, deixa eu te apresentar aqui. Fazem junto comigo este programa Denis Burgerman, Adriles Jorge, Paula Carvalho e Vinícius Moura. E eu queria passar a palavra agora para ela, Paulinha Carvalho, te fazer uma pergunta. Pondé, vamos lá, Paulinha. Beleza. Pondé, você escreveu no seu Twitter o seguinte, ó, a exploração vai crescer no mundo pós-pandemia. Ninguém vai abraçar árvores, vai explorar ainda mais os outros, embora o marketing diga o contrário. Então, é verdade, a gente não vai melhorar, não vai gerar uma reflexão, não, esse período que a gente está passando? Olha, Paulinha, é claro que pessoas podem ter insights sobre a própria vida, né? E principalmente se essas pessoas tiveram uma condição material um pouco melhor. Mais segurança em casa, relações afetivas um pouco mais organizadas, ou seja, aquilo que você já tinha
estabelecido como amadurecimento, condições materiais, uma segurança maior, acabou virando um ativo importante para você conseguir ter algum tipo de insight produtivo. Esse Twitter, ele se refere especificamente a muita coisa que circulou, principalmente na primeira metade da quarentena, que era gente bonitinha, falando que era lindo, que o vírus veio levar a gente a pensar mais na família e ficar mais em casa, e que haveria uma transformação de comportamento. Olha, historicamente, que é um acervo que a gente tem para visitar sempre, não parece haver nenhuma grande mudança de comportamento moral na humanidade em epidemias, inclusive, muito piores do que essa, né? Muito piores em termos de letalidade. Vale salientar que cada morte é uma perda absoluta, não tem estatística para quem está morrendo, não tem estatística para quem perde o ente querido, portanto, essa situação exige uma linguagem cuidadosa, delicada, empática e respeitosa do sofrimento. Porém, em termos históricos, tivemos epidemias de letalidade muito maior que essa. Aparentemente, infelizmente, transformações são causadas dependendo diretamente da violência que a epidemia tem. Ou seja, na Idade Média, por exemplo, você começou a ter gente ganhando mais porque um terço da população morreu. Então, aumentou a demanda para uma oferta menor de trabalho. Então, mas com relação à mudança moral, não parece que a história nos oferece indícios. Pelo contrário, um ambiente de mais precariedade aumenta o oportunismo, aumenta a exploração, aumenta o abuso, independente do fato, Paulinha, de que se você está com fome e a empresa, por marketing, lhe dá uma cesta, está valendo. Muito bem, Pondé. Pergunta agora do Denis. Vamos lá, Denis. Como vai, Pondé? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Denis? Tudo certo. Pondé, um fator que certamente está ligado a um aumento gradual de ansiedade no Brasil, a gente está vendo isso acontecer já há algum tempo, essa imensa polarização que tomou o país, né? Você fala da importância dos laços familiares, dos laços sociais, das estruturas tradicionais sociais. Muitos desses laços estão sendo rompidos por causa do ódio que tomou conta do país, né? A gente perdeu referências, tem gente trocando de médico porque não consegue mais confiar no julgamento do médico que votou no Bolsonaro, famílias rachando, casais rachando, claramente tem um problema aí, né? Eu estou aqui acompanhando sua trajetória, né? Você, coisa de 20 anos atrás, começou a atuar na mídia com um discurso antipoliticamente correto e até alguns ataques bem diretos, a própria ideia de querer fazer o bem, né? Você escreveu um livro sobre isso, a ideia de que um dos problemas do mundo é muita pessoa que afirma que o que faz é querer fazer o bem. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, eu queria saber se isso te causa ansiedade ou não. Você é um pouco um pioneiro de um discurso que depois foi se transformando e chegou aqui onde a gente está hoje. Isso te deixa ansioso? Quando você olha para o Bolsonaro, quando você olha para essa atitude anticientífica de lidar só com base em opinião, sem levar em conta a ciência, você se sente um pouco culpado? Você acha que você ajudou a abrir espaço para essas pessoas tomarem poder? Não, eu não sinto nem um pouco culpado, não me sinto nem um pouco, tipo assim, eu coloquei o Bolsonaro no poder, porque isso não é um fato, né? E depois é assim, é claro que quem lê o meu livro, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, sabe que em momento nenhum eu nunca disse que o oposto de ser correto era ser grosso, mal educado, nem muito menos acreditar na ciência. Muito pelo contrário, a minha formação em ciência, pelo fato de eu ter passado pela Faculdade de Medicina antes da Filosofia, é razoavelmente sólida, inclusive do ponto de vista de teoria da ciência. Então, uma característica de personalidade minha, Denis, que eu já escutei, inclusive, de amigos, é como se eu tivesse uma espécie de costela autista. Eu raramente estou preocupado com o que falam sobre mim. Aliás, eu nunca vou às redes sociais. Minhas redes sociais, elas são completamente profissionalizadas. Quem me segue sabe disso, eu já falei isso várias vezes. A única relação que eu tenho direta é quando eu respondo perguntas de seguidores no canal do YouTube, e essas perguntas eu respondo somente perguntas que são
filosóficas, digamos assim, grosso modo. Perguntas que têm conteúdo conceitual. Então, o que eu acho que acontece é o seguinte, eu, há muito tempo, critico, no tempo que o PT estava no poder, eu criticava duramente o PT, inclusive por conhecer muito dessas influências no ambiente da academia e depois no ambiente da mídia. Assim que o Bolsonaro subiu ao poder, eu também critiquei duramente, comecei a criticar logo de cara, porque eu percebia que ele era um cara completamente despreparado, e eu vejo o fenômeno Bolsonaro, eu acho que a história do PT é muito mais responsável pelo que a gente vive hoje no Brasil, do que pessoas como eu, que desenvolveram um percurso de crítica social e política bastante fincado em repertório filosófico. Eu lembro, inclusive, que quando eu publiquei o livro Guia Politicamente Correto da Filosofia, não saiu nenhuma crítica em mídia nenhuma sólida sobre os meus argumentos no livro, porque simplesmente são argumentos que não têm nada que ver com se falar de hemorroidas, não tem nada que ver com destruição das instituições, não tem nada que ver com você ser um escroto racista em momento nenhum. Então, é por isso que eu me sinto razoavelmente tranquilo, inclusive porque um dia, em um programa na televisão, em 18 ainda, eu fiz uma afirmação que entre X e Y, X contra Bolsonaro, eu seria capaz de votar em qualquer X. Então, eu não, na realidade, apesar de eu escutar com frequência essa tua questão, eu acho que a questão é consistente no cenário, por eu ter começado já, em meados dos anos 90, no Estadão, na época, muito antes de assinar a coluna da Folha, a fazer entrevistas com filósofos importantes, quando eu estava morando na França, por ocasião do doutorado. Então, eu já criticava o politicamente correto, ainda não que de forma sistemática, por perceber nele, apesar dele ter nascido de uma demanda objetiva, que eu descrevo no livro, que era o fato das pessoas terem que aprender a conviver com grupos que não circulavam publicamente antes e que não tinham poder no espaço público antes, eu já descrevia ali naquele livro que o politicamente correto nascia de uma filosofia pragmática, a crença de você alterar a linguagem, alterar pensamento e gestos, e de que, portanto, ele nascia de uma espécie de nova esquerda americana que surgiu a partir de maio de 68, quando a esquerda perdeu seu grande ícone, que era a União Soviética. Então, é um livro de filosofia que continua sendo significativo, mesmo quando hoje algumas das pessoas que gostavam do livro me consideram comunista. Ok, Pondé. Pondé, agora você vai ouvir a pergunta do Adriles. Vamos lá, Adriles. Ô, beleza. Pondé, tudo bom, querido? Tudo Pondé, bom. eu sou um escritor e sou um escritor patologicamente, perdão pelo eufemismo, patologicamente ansioso. Ansioso, sobretudo, pela diferença do que a gente fala, né? E o que a gente escreve, o que a gente quer expressar e não consegue às vezes. E ansioso, sobretudo, pelos nossos tempos que a gente vive agora. O que a gente é cerceado e patrulhado pelo que a gente fala, como escritor, isso é horroroso. A literatura sobrevive exatamente da liberdade de expressão, de pensamento. Politicamente correto cerceia de maneira drástica a possibilidade própria, artística e de expressar uma opinião. Eu queria saber de você se essa pandemia, de alguma forma, vai piorar essa situação. A gente vê, por exemplo, tweets censurados quando você faz alguma crítica à OMS, que fala em nome dessa pseudociência, né? Ciência é um conjunto de hipóteses testadas que chega a uma verdade científica. A gente não tem uma verdade científica sobre esse vírus, né? Então, qualquer coisa que você fale hoje contra essa pseudociência é vista como genocida. Qualquer coisa que você fale hoje que se contrapõe, por exemplo, à questão do racismo, que eclodiu agora nessa pandemia, é vista como racista. Eu queria saber em que medida essa pandemia, essa apologia, essa pseudociência que a gente está vivendo agora, vai piorar a censura desse nefasto politicamente correto. Eu acho que há um risco de pior, assim, no que você diz. Mas eu daria um passo atrás, quando você falou que você é um escritor ansioso, eu daria um passo atrás, porque acho que ficou uma coisa na pergunta do Denis, eu acho que eu queria responder, e aí eu volto para você. Se ele perguntou se eu ficava ansioso com o que estava acontecendo hoje em dia, né? O que tem me despertado ansiedade, Denis, o que está acontecendo hoje em dia, é perceber um crescimento na dissolução de qualquer parâmetro, tá? Então, acabando a resposta para você, é uma percepção de que tanta saturação, tanta polarização, cresce numa velocidade ainda maior do que o coronavírus em termos de contágio, e isso vai
isso gera em mim ansiedade, sim, de perceber como, apesar de eu sempre suspeitar filosoficamente, como o mundo é frágil, como as instituições são frágeis, como as crenças são frágeis e que, portanto, talvez aquilo que em mim é ceticismo desde a graduação, ou mesmo talvez por temperamento anterior, pode se tornar mais radical. E aí eu pensar que talvez toda a tradição nihilista em filosofia acabe tendo mais razão do que eu gostaria que ela tivesse. Tá, Denis? Faltou dizer essa questão, e aí quando nós fomos a pergunta seguinte, eu lembrei que isso ficou pendente, eu acho isso importante. Agora, olha, com relação ao que você falava, Andriles, com relação à suposta pseudociência e o risco de aumentar o politicamente correto, eu acho que há um vetor, sim, porque quando a gente discute temas como racismo, a gente está discutindo um problema grave, um problema sério, e ao mesmo tempo você está pisando num terreno muito minado, principalmente no ambiente de redes sociais. Assim, a minha trajetória, ela é na realidade uma trajetória em que eu, inclusive ao longo do ano 18 inteiro, eu tenho resistido com a razoável, não digo facilidade, mas com um razoável êxito à polarização. Eu detesto polarização, eu acho isso coisa quase assim de gente mal educada, né? Então eu evito a coisa de ficar do lado A ou B, inclusive porque eu acho que a polarização política ela é pobre semanticamente, ela empobrece o debate. Então eu vou te dar um exemplo de como eu acho que esse debate fica complicado ao redor da epidemia, tá? A epidemia ela é uma entidade médica que tem 3 pilares básicos. 1, modelos matemáticos e estatísticos. 2, a dimensão propriamente médica da epidemia, que significa fisiopatologia do vírus, que nós não sabemos ainda como funciona bem, a própria dimensão do contágio viral, certo? Que aparentemente no começo parecia que superfícies transmitiam mais o vírus do que o ar. Hoje tendemos para uma posição mais, digamos, tradicional, no entendimento do contágio, que é o contágio por vias respiratórias, e também a dimensão imunológica da resposta. E depois tem um terceiro pé da entidade epidêmica, que é o pé sociológico. Então, a epidemiologia é uma área da medicina que é bastante ciência social. Isso significa o quê? Que está aberta para os discursos de mídia, aberta para os movimentos políticos, aberta para questões de desigualdade social, aberta para o problema de esgoto. Então, uma epidemia, ela é uma entidade, no mínimo, tripla. Ela tem 3 pés na estrutura da ciência. Por outro lado, quem conhece um pouco epistemologia sabe que a ciência é uma entidade que tem um núcleo racional metodológico. Esse método pressupõe que experiências levadas do mesmo jeito terão resultados similares ou idênticos, se não idênticos e similares, mas a ciência, ao mesmo tempo, ela tem todo um território exterior a esse cinturão racional, como a gente fala, que é um território que está fora do método. Esse território é o quê? Pressão política, pressão linguística, pressão econômica, pressão psicológica exterior ao método, é isso que eu quero dizer, e também pressão da própria semântica com a qual é utilizada. Então eu vou dar um exemplo concreto disso que eu acabei de explicar teoricamente, que é o seguinte: pegue, por exemplo, o debate ao redor das manifestações. Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, era muito claro que grupos bolsonaristas pareciam ignorar o risco do contágio quando faziam manifestações, tá? Agora, quando a gente tem manifestações que são, de alguma forma, justificadas por um afeto político em relação ao racismo, você tem até cidades, teve uma cidade, se eu não me engano, na Austrália, que acabou alterando as regras de comportamento epidemiológico porque entendiam que manifestações contra o racismo são justificadas. Isso abriu um debate nos Estados Unidos e, evidentemente, também aqui no Brasil. Qual é o debate? Dependendo da pauta política, é possível
se sobrepor a pauta política aos riscos epidemiológicos, Ok, Pondé. o que fica claro nisso? Fica claro que existem limites para a discussão científica quando Nós associadas estamos ao vivo aqui com o Morning Show, diretamente dos estúdios da Panflix aqui em São Paulo, e hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Ô Pondé, no intervalo... Ah, não, no intervalo não, já tô vendo aqui você com o seu cachimbo aqui. Ô Pondé, tá parecendo o Olavo de Carvalho, hein, meu? Nem um pouco. Brincadeira. Pondé, vamos continuar a entrevista aqui. Agora a pergunta é do Vinícius Moura, mais conhecido como Vini. Vamos lá, Vini. Vamos lá, Pondé. Primeiramente, bom dia, prazer falar contigo. Pondé, me chamou a atenção uma fala tua no último bloco, quando você falou que daqui 2 anos as pessoas nem vão se lembrar mais do coronavírus. E me chamou a atenção justamente pela gravidade, né, do coronavírus, o impacto mundial que ele tem causado, mas de alguma forma isso tem a ver um pouco com a quantidade de informação que nós temos hoje, as rápidas transformações. Existe alguma explicação filosófica para esse esquecimento daqui 2 anos de algo que está sendo tão repercutido hoje? Olha, eu acho o seguinte, normalmente quando me perguntam sobre pós-pandemia, eu faço essa observação que levou a tua pergunta, né? Eu acho que tem 2 pós-pandemias. Tem uma pós-pandemia que é uma pós-pandemia imediata e tem uma pós-pandemia que eu falei daqui 2 anos. Não é tanto filosófico. Também, mas antes de tudo é histórico. Muito pouca gente lembrava da gripe espanhola até acontecer essa pandemia. Quem lembrava? Eu, por exemplo, lembro dos textos do Nelson Rodrigues, porque eu sou um grande leitor do Nelson, em que ele falava da gripe espanhola. Mas não era uma coisa que circulava por aí, gripe espanhola. Então, primeiro por essa razão, tá? Porque a vida, quando ela entra na sua rota mais ou menos cotidiana e normal, as pessoas começam a cuidar daquilo que elas têm que fazer. E aí, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, grandes traumas acabam passando para um segundo, um terceiro lugar na memória mais próxima da vida e na necessidade de tomar algumas atitudes para resolver a própria vida. Então, por esse fato, eu suspeito que, uma vez instalada a vacina, uma vez distante do evento histórico enquanto tal, a tendência é que se realize o comportamento possivelmente mais próximo ao comportamento, por exemplo, em relação à gripe espanhola, que tem cerca de 100 anos, né? Um pouco mais de 102 anos, mais ou menos. Então, essa é a principal causa. E, olha, normalmente, quando eu tenho emitido opiniões sobre a pandemia, sobre o pós-pandemia, são opiniões emitidas em cima de leitura histórica, fatos históricos, análise de historiadores, e não tanto leitura em cima daquilo que eu acho que seria legal acontecer. Eu raramente falo a partir desse ponto de vista do que eu acho legal que vai acontecer, mas tento sempre oferecer uma reflexão que me parece um pouco mais consistente, porque eu entendo que esse seja o papel do intelectual público. O intelectual público não deve ser orgânico partidário, nem orgânico ideológico, nem orgânico no sentido de oferecer motivacional ou autoajuda, digamos assim. Agora, se você me pergunta se teria algo filosófico nesse meu olhar com relação daqui 2 anos, e se o barulho que a epidemia está fazendo tem a ver com a sociedade em rede que a gente vive, eu acho que você tem razão. Em grande medida, eu acho que tem alguns fatores, tá? Primeiro, essa pandemia, ela começou no mundo pela elite. A elite que viaja no final do ano, que faz voo para o exterior, que anda de avião a jato, que atravessa os oceanos, certo? E que estava viajando quando a epidemia chegou. Outro fator, capitalismo globalizado, em que normalmente quem viaja muito é pelo menos do extrato médio para cima, né, da sociedade. 2, a epidemia pegou de frente o corpo hospitalar. Grande parte do corpo hospitalar é feito por médicos e médicas que são elite da sociedade. Isso também criou um impacto muito maior. Como eu já disse algumas vezes na minha coluna da Folha e nas redes sociais, e mesmo nas mídias em que eu trabalho sistematicamente, como a TV Cultura, me parece que
a morte na saúde pública, digamos grosso modo, não da mídia. Né? Muita gente sempre morreu na saúde pública no Brasil e grande parte das pessoas nem estavam aí. A verdade é que à medida que a epidemia vai, infelizmente, ceifando vidas na periferia, nas redes sociais as pessoas vão perdendo interesse por ela e ficando muito mais ocupada com Bolsonaro, anti-Bolsonaro e problemas raciais. O que eu não estou dizendo que não são todos eles problemas importantes do que a gente está vivendo. Eu estou descrevendo um processo de dispersão de conteúdo nas redes sociais. O que acontece associado à ida para a periferia. Então, me parece que são esses os fatores. Ok, Pondé, fica com a gente, que a gente vai te aproveitar ainda no programa. Queremos ouvir sua opinião sobre outros assuntos. E, produção, se vocês puderem dar aquele destaque aqui para o livro do Pondé, Você é Ansioso? Reflexões contra o Medo, aqui da editora Planeta, que o Luiz Felipe Pondé está lançando exatamente aqui no nosso programa.